É pura verdade, né? Chico sempre nos trazendo boas lições, bons ensinamentos. Eu sou um apaixonado pelo Chico, por tudo que ele fez, por tudo que ele deixou aí para gente, e eu procuro estar sempre me espelhando nele quando a tristeza bate, quando a raiva bate, que ainda acontece isso com a gente, né? A gente está encarnado, está no mundo de provas e expiações. De vez em quando a gente fica meio brabo, meio chateado. Aí eu venho aqui correndo, pego um áudio desse, um áudio, não escolho, não, um áudio do Chico. Ouvir a voz dele me acalenta, me deixa mais forte. Eu fico com mais garra para poder superar a, os momentos, às vezes, que não são bons. Não vou dizer ruins, mas que não são bons. E o Chico me traz isso. Eu acho que não só para mim, mas para muita gente. Ouvir o Chico, para mim, é uma melodia inigualável. Eu vou sempre estar ouvindo o Chico Xavier. Meus queridos irmãos, antes da gente dar início aos nossos trabalhos com a nossa querida irmã Rosana, vamos perder um minutinho do nosso tempo, vamos fechar os nossos olhos. E é um minutinho mesmo, porque o Chico dizia, Chico costuma, dizem que ele que falava isso, né? Que prece muito longa é uma palestra, que a prece deve ser pequena e vinda do coração. Então vamos fazer uma pequena prece, fechando os nossos olhos, aqueles que assim desejarem, e agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelos amigos, pelo alimento, pelo trabalho, por tudo que nós fizemos de bom durante o nosso dia de hoje. E temos agora a oportunidade dos espíritos superiores, dos nossos amigos da espiritualidade, abrir as nossas mentes para compreendermos o estudo que será realizado aqui nessa noite. E por isso, querido Pai amado, querido Jesus, queridos amigos da espiritualidade, nos dê permissão para darmos início aos nossos estudos da noite de hoje, dando todos graças a Deus. Rosana, fica à vontade, eu estou aqui nos bastidores. Qualquer coisa é só chamar que eu venho correndo. Bom trabalho. Gratidão pela oportunidade, pela escolha do tema que trata de escolhas e seus desdobramentos ou consequências. Nós queremos começar sob as bênçãos de Deus e a inspiração do Cristo. Onde você estiver, receba todo o calor humano dos montes claros, que nós costumamos dizer que são montes quentes, e é uma alegria realmente estar aqui com você nesse momento. E vamos começar assim. Eram duas irmãs, crianças ainda, que tinham um hábito nada agradável de inventar histórias. E elas faziam isso com as amigas, com os amigos, também crianças. E muitas dessas amigas, muitos desses amigos, obviamente não gostavam muito do que elas inventavam a respeito deles. E a mãe dessas duas meninas, muito preocupada com o comportamento nada agradável delas, resolveu, no dia de ventania, guarde aí a ventania, sentar no quintal. E depois que sentou, chamou as duas filhas que estavam lá para dentro de casa. E as duas vieram. E a mãe então solicitou a elas que voltassem lá dentro de casa e pegassem uma almofada, uma das meninas, e a outra, a tesoura, uma tesoura. E elas acharam aquele pedido meio estranho, mas foram lá, pegaram a almofada, pegaram a tesoura e vieram e entregaram no colo da mãe. A mãe pegou a almofada e devolveu para quem entregou a almofada, e a tesoura para quem entregou a tesoura. E aí ela deu o comando de algo que as meninas acharam maravilhoso. Agora vocês abram a almofada ao meio e vejam o que acontece. Então elas fizeram isso, achando ainda estranho, estava ventando muito.
E a hora que começou a cortar a almofada, as plumas começaram a sair e a voar, e elas ficaram maravilhadas com aquela cena. Imagina, crianças. É uma verdadeira maravilha, e as plumas voavam, e estavam indo para lugares que o olhar já não alcançava mais. Depois que não sobrou mais nenhuma dentro da almofada, a mãe aproveitou aquela situação e deu a lição. Agora eu quero que vocês vão buscar as plumas e coloquem dentro da almofada. E costurem a almofada. E deixem exatamente como ela estava antes de vocês cortarem e fazerem toda essa bagunça. Uma olhou para a cara da outra e uma disse para a mãe: Mamãe, isso é impossível. Não vamos conseguir. Nós tá ventando muito. Tem pluma que a gente nem sabe para onde que foi. E a mãe, muito calma, falou assim: o mesmo acontece com as nossas escolhas. Quando elas saem de nós, nas decisões que nós tomamos, nas escolhas que nós fazemos, não tem mais o nosso controle. Vão e ganham o mundo. Essa história maravilhosa está no livro Para o Resto da Vida, de Wallace Leal, que tem PDF aí na internet. Depois que terminar a live, vocês podem pesquisar, e tem muitas outras histórias maravilhosas. Simples, diretas, com um ensinamento pontual. Especificamente essa, se tratando da moderna fake news. O livro é bem antigo. Como que os grandes hábitos infelizes que nós temos perduram. Nós temos dificuldade de fazer a mudança. E este é o nosso tema. Essa tal liberdade de escolher. A lei de liberdade é uma lei natural e imutável da vida. Faz parte de uma série de leis que nós vamos encontrar na terceira parte de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, o grande codificador, muito organizado, vai trazer de forma didática cada uma dessas leis maravilhosas, que culmina com a lei de justiça, amor e caridade. E a liberdade também tem a ver, obviamente, com o que nós fazemos com o nosso tempo, com as nossas energias, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Então, um grande filósofo francês, já que estamos no auge aí das Olimpíadas acontecendo nesse país, em Paris, o Sartre, que todos sabem, quem estuda um pouco de filosofia, que ele era existencialista, extremamente materialista, em outras palavras, mas ele vai dizer, com muita assertiva, que o ser humano é paradoxalmente condenado à liberdade. Somos seres feitos de escolhas, Sartre vai dizer nas suas reflexões. E vai resumir essa tal liberdade assim: viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Agora nós vamos aqui, para o lado nosso, nas Américas, mais precisamente no Chile, onde teve um pensador, diplomata, poeta, Prêmio Nobel da Literatura de 71, exatamente no ano que nós estávamos aportando neste planeta maravilhoso, nascemos não aqui nas Minas Gerais, mas no Paraná, e depois mudamos para São Paulo, depois mudamos para cá, para Montes Claros, em diversas escolhas que as nossas famílias fizeram, nesses ir e vir do ser. E aqui nós nos encontramos, mais mineira do que nunca. Mas esse tal americano é Pablo Neruda. E ele tem uma frase que nós gostamos muito. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. Voltando novamente para a Europa, tem um escritor
muito conhecido, Shakespeare, e um dos textos mais fantásticos dele é Hamlet. Hamlet é um texto de teatro forte, puxado, que tem aquela frase maravilhosa que é só falar Hamlet e quem já leu essa obra vai lembrar ser ou não ser. Porque Hamlet é um príncipe. Vamos resumir aqui rapidamente a história. E ele se vê numa situação muito desafiadora, vamos dizer assim, porque o tio assassinou seu pai, que era o rei, e tomou o trono, e casou com a sua mãe. E ele, então, estava num dilema, porque pela tradição do poder e monarquia, o trono passa de pai para filho. Mas o tio fez uma intervenção, fez uma escolha de promover todos esses acontecimentos dramáticos, traumáticos. Estava ele na decisão ou na escolha de ser ou não ser rei. E aí é só ler o texto e nós vamos ver aqueles momentos pontuais da nossa vida e nos lembrar, por exemplo, da escolha nessa altura da nossa vida, seja ela de 40 anos, de 50, como nós já estamos na metade, entre os 50 e os 60, sejam de 18 anos, de 30, não importa. Qual foi a escolha que você se lembra mais infeliz da sua vida? E que ao lembrar se sente, no mínimo, incomodado ou incomodada. Nós queremos também pedir perdão por estar trazendo à tona essas emoções dessa escolha, mas é que faz parte desse processo que estamos fazendo agora, que é terapêutico também. Agora vamos para um momento ímpar, momento sensacional, mega inesquecível, a melhor escolha que você fez na sua vida. E agora vamos imaginar as consequências da outra escolha, que não foi a que promoveu a felicidade, e as consequências dessa, que foi a escolha sensacional, maravilhosa, e que repercute na sua intimidade, até mesmo com emoções que provocam o sorriso, o brilho no olhar. E a vida é assim. Desde quando abrimos os olhos, estamos fazendo escolhas. E aqui nós vamos abrir um parênteses. Porque até quando nós estamos de olhos fechados, nós estamos fazendo escolhas. Vamos explicar. A doutrina espírita nos esclarece que o corpo dorme, o espírito não. Então, a sua essência é imortal, mesmo com o corpo descansando, está fazendo algo, pensando algo, se emocionando com algo, desejando algo, enquanto a máquina está ali se recompondo. E quando abrimos os olhos, vamos novamente para a vida de relação, no campo de aperfeiçoamento que é a nossa escola Terra. E vamos fazendo várias escolhas. Então, e tem as escolhas que nós chamamos de automáticas. Já viu falar? Essas que acordamos e naturalmente levantamos. E aí nós vamos no automatismo dos acontecimentos. Podemos escolher fazer a asepsia ou a limpeza nossa individual. Podemos escolher, ou não também, né? Tomar café, fazer uma refeição, sair de casa, voltar para o quarto, não fazer nada,
escolher fazer alguma coisa, ir trabalhar, ir estudar. Tudo isso fazem parte de uma série de escolhas que nós chamamos do automatismo. São as escolhas imediatas, vamos dizer assim. Da hora do almoço, nós almoçamos, e o dia vai passando. Essas escolhas fazem parte da nossa rotina. E dependendo do que nós fazemos nessas escolhas, podem afetar a médio ou longo prazo. Porque nós também vamos ter as nossas relações diárias. Então, por exemplo, se nós estamos numa vida de relação o tempo todo, nós também estamos fazendo escolhas no trato com as pessoas, na forma como nós agimos. Então, um certo psicólogo, para não dizer mestre dos mestres, a maior mente que nós já tivemos no planeta Terra, mente crística, o ser mais evoluído que conhecemos, Jesus vai dizer de uma forma bem leve a respeito de escolhas e consequências, e ao mesmo tempo objetiva e pontual, a cada um conforme o segundo as suas obras. Está em Mateus, logo depois das bem-aventuranças, das diretrizes que o Cristo vai trazer no Sermão do Monte ou no Cântico do Monte, que se nós introjetássemos e colocássemos em prática, nós seríamos felizes, porque bem-aventurados, ou seja, os felizes que agem assim. E Paulo de Tarso, bebendo nessa fonte crística, vai dizer aos Coríntios, na primeira carta: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí a gente começa a entender a temática, escolhas e consequências. O assunto, ele é tão pontual, tão presente, tão constante, que a ciência, nós temos hoje cientista cuidando dessa tal arte de decidir e escolher. Mestres do comportamento humano, principalmente em eventos de seleção de vagas de emprego, dinâmicas de grupo, em que as pessoas são levadas a tomarem escolhas, estão sendo observadas. Mas em doutrina espírita, nós vamos avançar um pouco mais que isso. Porque hoje nós somos o resultado de todas as escolhas que fizemos nessa existência e em todas as outras. E é por isso que às vezes a gente olha para a nossa vida e tem dificuldade de compreender os acontecimentos, fatos, até mesmo rotineiros, corriqueiros, como a família que estamos, as pessoas que convivemos, os laços que nós temos com a comunidade onde nós nos situamos, e por aí vai. A verdade é que escolhemos caminhos e determinamos o nosso futuro, justamente a partir das escolhas. Então, hoje a nossa vida, ela toda está alicerçada nas escolhas que nós fizemos nessa existência e nas outras. Allan Kardec, agora em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que por sinal é o maior, e não poderia ser diferente, porque trata das nossas aflições, bem-aventurados os aflitos, é o título. Ele vai trazer, antes das instruções dos espíritos, algo muito interessante. Nas entrelinhas, ele vai deixar bem claro que as causas das aflições que vivenciamos hoje têm vínculo com a atual existência, a maioria. E aquelas que nós realmente não encontramos explicação, ou temos dificuldades de identificar a causa, estão vinculadas a outras existências.
Então, aqui nós vamos chegar num ponto muito importante. Não existe má sorte, destino, não existe nada disso. Isso aqui é pontual para nós, para sairmos daquele ciclo de ideias ou impressões de que a nossa vida ela é uma série de acontecimentos sem conexões. Todo acontecimento que nos ocorre tem vínculo com as nossas escolhas. Então, não há predestinação. A não ser, não há destino, a não ser das nossas próprias escolhas feitas em outros momentos. E aí nós vamos ver que tem escolhas com efeitos imediatos. Estou com fome, me alimento. Estou com sede, bebo água. Estou com frio, coloco um agasalho. Ou me cubro com um cobertor. Quero fazer uma viagem, tenho condições para fazer isso, faço. Essas são as escolhas imediatas. Agora, tem escolhas que elas são a médio prazo, a longo prazo e a longuíssimo prazo. As primeiras aí, as imediatas, são mais fáceis. Elas são quase que da nossa rotina diária. Agora, tem consequências de escolhas que fazemos que vão repercutir, mesmo dentro da rotina, a médio, longo e longuíssimo prazo. Então, por exemplo, dentro do exemplo que demos de beber, comer, ir e vir, isso tudo tem consequências. Dependendo do que nos alimentamos, a nossa máquina, que é essa estrutura maravilhosa que a inteligência suprema nos concede para evoluir aqui nessas paragens do sistema solar, ela vai funcionar bem ou não, dependendo do que a gente coloca para dentro. Isso só falando do ponto de vista sólido, líquido. Tem ainda as outras coisas que nós colocamos para dentro, das escolhas, dos pensamentos que temos, das emoções que sentimos, dos próprios sentimentos que vamos gerando e gestando um campo vibratório em torno de nós. E aí nós começamos a despontar as escolhas a médio, a longo e a longuíssimo prazo. Como se diz no filme Toy Story, um desenho animado, né? Ao infinito e além. Então, por exemplo, tem escolhas que vão passar dessa existência. Muitas! E que nós nem pensamos nessa possibilidade. Mas vejam só, um dos princípios da vida é que nós somos imortais. Que também é um dos princípios da doutrina espírita. Uma das leis da vida é essa tal liberdade. Quando nós somos gestados pela inteligência suprema, questão 115 de O Livro dos Espíritos, nós somos ali agraciados com a ignorância, no caso, né? Ignorantes. E esse detalhe nos dá a total liberdade de ação a partir desse instante para começarmos a nossa jornada evolutiva. Ao longo do tempo, de muitas existências, vamos saindo da condição de simples e chegamos ao ponto que estamos hoje. E a gente costuma até brincar, né, que se somos gestados simples e ignorantes, hoje nós estamos complexos e ignorantes ainda, da maior parte das leis que regem a vida, leis espirituais imutáveis, que nós ainda
vamos descobrir ou estamos em processo de conhecer? Que forma o que a gente chama hoje de todo o cabedal de espiritualidade que nós já temos à disposição da humanidade. A doutrina espírita, então, é o coroamento de todas essas informações, principalmente para os ocidentais, que são seres mais rústicos, mais duros nas suas escolhas, que veem a vida, na maioria das vezes, pelo viés material, imediatista, consumista. Então, nós temos isso tudo hoje. Então, se existe destino ou predestinação, das nossas próprias escolhas. Então, hoje nós somos herdeiros das nossas escolhas. Então, o que te acontece, o que me acontece, o que acontece com quem está no Japão, na Tasmânia, no Nepal, no Canadá, na Ucrânia. Alguém fica pensando assim, um espírito vindo para a experiência humana nascendo numa maternidade da Ucrânia, em qualquer lugar do ponto de conflito da faixa de Gaza, no Oriente Médio, que é essa bomba relógio, esse barril de pólvora, emergindo das escolhas humanas ainda voltadas para as conquistas do território. Esse canto é meu, aqui nós vamos brigar para ver quem fica com esse pedaço. E nós vamos percebendo que a vida vai acontecendo e tudo é gestado pelas nossas escolhas. Então, nós engravidamos as nossas escolhas, fazemos elas crescerem, depois fazemos o parto dessas escolhas e vamos vendo o filho dessas escolhas crescendo, às vezes multiplicando. E aí nós vamos entender que nós hoje somos o somatório do passado. Mas aqui vem a parte mais importante dessa reflexão de hoje. Hoje nós temos a oportunidade de fazer escolhas que vão refletir no nosso futuro que está em branco, ou com poucas frases desse livro da vida traçadas. Porque ainda tem escolhas do passado que nós vamos rever. Mas só quando nós tivermos condições de enfrentamento, como nós hoje estamos tendo, para algumas que passamos. E Deus é tão amoroso que só vai nos permitir o reencontro com as nossas escolhas do passado que não foram boas, no momento em que tivermos condições de fazermos escolhas melhores, hoje ou amanhã. Então, resumindo essa parte, hoje eu construo o amanhã. E aí nós vamos trazer para entendimento melhor o capítulo 23 do livro Contos desta e de Outra Vida. Psicografia de Chico Xavier, e aqui Irmão X, que é conhecido no meio literário brasileiro como Humberto de Campos. No capítulo 23, conta um momento em que Pedro, apóstolo, estava muito triste. Tinha acabado de enterrar o outro apóstolo, Tiago. E ele então estava com a mente fervilhando. Como que será daqui para frente? Porque os cristãos estão servindo ao Cristo, mas estão morrendo, crucificados, apedrejados, na fogueira, na arena dos leões. Isso tudo estava povoando a mente dele. Então o Cristo vem ao seu encontro. Como sempre acontece quando estamos assim com a mente muito povoada, Cristo sempre vai sinalizar pelas suas máximas, pelas suas diretrizes, pela sua presença através do Evangelho que liberta,
que esclarece. E Pedro achou que ele iria falar algo sensacional e que aquilo ia acabar. E Jesus simplesmente começou a ouvi-lo. O que acontece, Pedro? Tiago acabou de ir embora. Acabamos de enterrá-lo, Senhor. E Jesus fala algo que vai repercutir em Pedro e agora vai repercutir em nós. Ele viverá. E o algoz? Nada vai acontecer com ele? E com os que provocaram a pena de morte de Tiago e de todos os outros companheiros, companheiras, que foram para as arenas? Aí Jesus, calmamente, em cada exemplo que Pedro ia dando, ele viverá. Tanto aquele que passou pela experiência da partida, como aquele que provocou a partida. E aqui é uma das lições mais profundas que nós podemos ter das nossas escolhas. Porque quando nós entendemos que somos imortais, muda tudo. Isso está no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec traz um texto claro e objetivo sobre o ponto de vista. Como que eu vivo e como que você vive aí? Isso tudo vai fazer uma diferença imensa. Porque dependendo dos parâmetros e da forma como nós percebemos a vida, faz sentido quem está nascendo na Ucrânia agora, no olho da guerra. Faz sentido para quem está nascendo em qualquer canto, porque nem maternidade tem direito na faixa de Gaza ou na zona de conflito ali do Oriente Médio. Faz sentido para quem nasceu no seu lar, para quem nasceu no lar do vizinho. E agora faz mais sentido ainda que tudo o que acontece tem a ver com as nossas escolhas. E é tão interessante isso que algo tem que ser destacado. E não somos nós que vamos falar. Agora é Joana de Ângeles, em Momentos de Saúde e Consciência, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ninguém tem o destino do sofrimento, afirma a psicóloga espiritual. Ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Então, aquilo que a gente acha que é difícil, ou desafiador, vamos dizer assim, hoje, tem a ver com as escolhas que nós fizemos para a atual existência. Isso nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos. Em algumas questões, nós vamos trazer da lei de progresso. Então, nós estamos mergulhados numa lei de progresso, em que os acontecimentos que vão se desencadeando na nossa vida têm um motivo e uma razão de ser. E todos são para o nosso aperfeiçoamento. E a gente volta em uma outra questão lá atrás, que é a 132. Qual o objetivo da encarnação mesmo? Aperfeiçoamento, chegar à perfeição, contribuir com a vida ao redor. Vão responder os espíritos a Kardec. Agora, a questão 780A tem um comentário muito interessante. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, quanto mais nós vamos crescendo, mais vai aumentando o leque das nossas escolhas. E aí, nessa altura, você pode estar pensando assim, como a maioria pensaria. E aquelas escolhas que eu não tenho escolha? Aquelas escolhas que são sem saída. Elas são provocadas e nós não temos como sair delas. Então, vamos a um exemplo que uma amiga nos deu, contando de uma outra amiga dela,
que estava com as malas prontas para o exterior, para viver uma experiência, que sonhou a vida inteira, e quando estava já para os momentos ali, dias que antecediam o embarque, o arrimo da família volta para o plano espiritual. E ela, então, se vê numa escolha que é sem saída. Se eu for realizar o meu sonho, os meus queridos, os meus amores, vão ficar à deriva aqui, sozinhos. Então, ela faz a escolha que não era a que ela queria. Ela foi provocativa, ela foi, pode usar o termo que quiser, a escolha que não tem outra escolha, pode ser também. E nós vamos ver em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, esse grande filósofo espírita maravilhoso, dizer exatamente que uma das nossas potências é a vontade, que é a alavanca propulsora da liberdade. Então, no gabinete da vontade que está dentro de nós, quem vai falar disso é Emmanuel em Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, logo no início, sobre pensamento e vontade, que no gabinete da vontade moram as nossas escolhas, os nossos quereres, as nossas buscas, os nossos sonhos, e que a vontade é a propulsora dos acontecimentos. E Leon Denis, então, vai comentar que a liberdade e a responsabilidade são correlativas e aumentam com a sua elevação. Então, hoje nós escolhemos as escolhas que nós semeamos lá atrás. E não tem como a gente colher hoje uvas maravilhosas, saborosas, lindas, se plantamos erva daninha. Só para dar um exemplo bem concreto. Então, na 258 de O Livro dos Espíritos, Kardec, o codificador, vai comentar das escolhas das provas que fazemos. Porque nós temos a escolha, sim. E talvez a gente tenha dificuldade. Poxa vida, eu escolhi nascer nessa família? Eu escolhi nascer nesse lugar? Escolheu. Não pontualmente, conscientemente, mas os fatos anteriores da vida, das escolhas que fizemos, desencadearam os acontecimentos de hoje. Então, sim, foram as nossas escolhas que provocaram o que hoje nos acontecem. E que hoje nós temos a oportunidade de fazer escolhas melhores e fazer uma provocação pelo livre-arbítrio no nosso futuro de melhores resultados. Então, quem sabe hoje nós vamos plantar uvas deliciosas, maravilhosas, saborosas. E aí, no futuro, vamos colher uvas. Parece ser simples, e é. Se nós saímos desse roteiro básico, como diz aqui nas Minas Gerais, nós vamos dar com os burros na água. Vai dar uma situação complexa, desafiadora, em que nós vamos ser levados pelas consequências das escolhas que fizemos a ter novas experiências. Por isso que esse planeta, o Jorge tocou nisso lá no início, é de provas e expiações. Provando que nós podemos ser melhores e repetindo ou expiando as escolhas que não foram boas do passado, para que nessa nova oportunidade a gente faça escolhas melhores. Miramês, comentando o Livro dos Espíritos em Filosofia Espírita, psicografia de João Nunes Maia, vai dizer de forma muito poética, eu falo assim, nossa, esse espírito é fantástico. O livre-arbítrio é uma disposição de semear, uma poesia, né?
Os pensamentos são sementes formadas no campo sagrado da alma. Porém, ela é obrigada a colher os seus frutos. A liberdade é para todos, sem exceção. Mas nem todos estão despertados para usá-la nos campos do amor. Agora a gente chegou na lei maior da vida. A lei de amor. João vai dizer, o evangelista, que Deus é amor. Então toda a criação do todo amor é amor também. Você é amor, eu sou amor. E pela liberdade, vontade, na caminhada evolutiva, nós vamos aprendendo a traçar, a percorrer a jornada ou os caminhos do amor, como vai dizer Miriam Messi. De escolha a escolha, nós vamos aperfeiçoando. Nós vamos, nesse laboratório da vida, das diversas existências, aprendendo que amar é melhor, perdoar é um alívio para a alma, fazer o bem, como essa atividade que foi descrita no início da Fraternidade Sem Fronteiras e de tantas outras ações em favor do outro. Nós, na verdade, estamos construindo um ser melhor em nós, fazendo escolhas melhores, começando a perceber que existe vida fora de nós. Mas a gente também não pode deixar de lembrar que procrastinar, tão em voga, né? Que é deixar para depois, também é uma escolha. A escolha de não escolher o que fazer. Então, no meio espírita, a gente costuma até dizer, né? Tem até as famosas anedotas ou piadinhas, né? Vou deixar para fazer isso na outra encarnação. Eu sou imortal mesmo. E a vida está se colocando agora. Então, na experiência que nós vivemos agora, nós temos a oportunidade de escolher como vai ser a nossa vida daqui a próxima hora, o próximo dia, o próximo ano, o próximo século, a próxima encarnação. Daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, daqui a 1 bilhão de anos, o que você escolher e eu escolher hoje vai gerar uma série de consequências futuras. Então, procrastinar também é escolher. É a arte de escolher, não escolher. Talvez uma das mais desafiadoras, né? Porque nós podemos ser imortais mesmo. Sabermos que existem outras existências futuras. Mas também nós sabemos, estamos esclarecidos de que as existências futuras terão os reflexos das escolhas que nós estamos fazendo hoje. Então, não é título, não é status social, não é profissão, não é a situação parental de hoje que nós vamos encontrar nos mesmos moldes no futuro. O que nós vamos encontrar no futuro? Nós mesmos, nas construções que nós fizemos hoje, com os títulos que temos, com a profissão que temos, com as posições sociais dentro da família e da comunidade em que estamos inseridos. E aí vai agora algo mais profundo. Também vamos encontrar nós no futuro com a saúde que nós provocamos em nós ou a doença. Por isso que hoje nós falamos em espiritualidade mais profunda, que a cura está dentro de nós.
Mudamos a escolha do pensamento, do sentimento e da emoção, nós mudamos a manutenção das células do corpo físico. Mais do que isso, mudamos também os panoramas espirituais do campo vibratório que nós emitimos, que somos nós, em constante transformação pelas escolhas que fazemos. Esse assunto é muito profundo. E aí nós vamos buscar o Cristo como referencial de boas escolhas. Rapidinho, quando Jesus não estava na vida pública, ele gostava de estar com a família de Betânia, que eram Marta, Maria de Betânia e Lázaro, aquele conhecido que Jesus vai despertar do sono letárgico porque escolheu não querer viver. Aqui é um assunto pontualíssimo, porque quando ele vai estar com Lázaro, conta o texto evangélico que já fazia 4 dias que ele estava no sepulcro, que já estava até cheirando mal as suas carnes. E Jesus simplesmente fala com Lázaro: levanta, acorda, como a dizer, vem para a vida. E Lázaro imediatamente, todo envolto nas faixas, sai do sepulcro e anda e caminha. E aqui nós vamos entender, principalmente quem for estudar os capítulos 14, 15 e seguintes de A Gênese, de todos os feitos do Cristo, não foi derrocada nenhuma lei. Porque se Lázaro tivesse realmente passado pelo processo da morte do corpo físico, ele não retornaria naquelas condições. Hoje nós entendemos e sabemos que Lázaro estava com letargia, ou com os dados vitais do corpo muito baixos, pela sua emissão mental, e podemos dizer da tal depressão que ele passava. Mas esse é o Lázaro, irmão de Marta e Maria. Em outro momento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Jesus vai à casa de Marta deles, né? Marta, Maria e Lázaro, de Betânia. E então Maria o recebe. É uma passagem muito conhecida. E Marta nem fala oi de longe, tão atarefada que estava com as coisas lá, nos afazeres da cozinha, nos preparativos de um lanche, estavam com a visita. Em certa altura, isso tudo provoca nela uma série de emoções e de sentimentos. E ela vai, então, aonde está Jesus e Maria, e literalmente fala com Jesus: pede a Maria aí para vir me ajudar. Eu estou sozinha, em outras palavras, fazendo tudo aqui. E Jesus, então, aproveita e dá a lição das lições para aquela família. E o registro é tão importante que ele vai chamar Marta 2 vezes pelo nome. E aqui a gente vai abrir um parênteses muito importante. Quando Jesus fala repetindo, é muito importante o que vem depois. A gente fala, senta que lá vem o que é importante. Então, quando ele fala assim, na verdade, vos digo, aquilo que vem depois, registra aí, coloca em prática, porque é para a vida toda. Que é uma vida só em muitas existências, né? Então, Jesus vai dizer: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só. E Maria escolheu, olha a escolha aí, a melhor parte, a qual não lhe será tirada. E aqui a gente vai fechar com uma reflexão importantíssima nesses últimos momentos. Nenhuma escolha nossa é tirada de nós, seja ela boa ou não. Isso aí a gente já entendeu. Nas palavras do Cristo está muito bem claro e objetivo.
Mas algo ele fala pontual. Marta escolheu a melhor parte. Ela poderia estar na cozinha, preparando, preocupada com essas coisas do lanche, de estar ali no momento festivo à mesa com Cristo. Mas aqui ele está falando de. Jesus sempre fala de questões espirituais. Como a dizer para Marta: olha, o que você está fazendo é importante, mas o que nós estamos fazendo aqui, ou seja, a conversa que ele estava tendo com Maria, é muito mais importante. E é por isso que Maria escolheu a melhor parte. Ela fez a escolha de, naquele instante, olhar para as questões espirituais da vida. Enquanto Marta ainda estava ali, né? E tem pessoas que são assim, até nas religiões, dentro da casa espírita, são dos afazeres. E isso é muito bom, é muito importante, senão as coisas não aconteceriam em nenhum lugar. Mas o que o Cristo está dizendo para nós é que é prioridade. O que você faz com o que te acontece? Que escolhas você está fazendo? Tudo isso está nessa conversa de Marta, Maria e o Cristo. E ele dizer que Maria escolheu a melhor parte. E aí, para fechar, isso é muito interessante, a gente gosta muito. Para fechar de forma mais didática, mais pedagógica, mais prática, nós precisamos ter parâmetros para fazer melhores escolhas. Porque alguém vai pensar aí, né? Eu já entendi que eu preciso escolher melhor. Mas como é que eu vou saber se a minha escolha é a melhor? Aí nós temos 3 parâmetros muito bons. A escolha, ela tem um parâmetro de ser boa, ela tem um parâmetro de fazer o bem, e o último parâmetro é útil. Então, tem que ser boa, tem que promover o bem e tem que ser útil. Aí vem um detalhe importante, porque nós somos até bons nessas escolhas. Isso vai ser muito bom para mim, vai me fazer bem, é muito útil para mim. Mas agora nós vemos que tem que ir além, porque se beneficiar só a mim é egoísmo, é orgulho disfarçados. Só para os meus, da minha família, da minha comunidade, do meu país, também é egoísmo, orgulho disfarçado. Então, tem que beneficiar tudo e todos, inclusive a natureza, que é um detalhe importantíssimo nessa história das nossas escolhas. Porque na prática, se a gente corta uma árvore, péssima escolha. Estamos diminuindo a qualidade do nosso ar. Se pelo menos plantássemos uma para equivaler a que cortamos, beleza, igualaria aí o processo. Mas se nós não fazemos a escolha de replantar, a gente está plantando algo para o futuro que não é agradável. A temperatura aumenta, o ar não fica bom, e por aí vai. Então, nós fazemos as escolhas de asfaltar e concretar tudo ao nosso redor. Quando vem a chuva, achamos péssimo que vai acontecer enchente, mas para onde que a água vai? Se tiramos as árvores e concretamos tudo, ela vai ficar acumulada onde nós estamos, principalmente se for a parte mais baixa, né? Como a gente viu nas chuvas do sul, o agravamento. Então, olha como isso tem a ver com a nossa vida, agora, depois e mais além das escolhas que fazemos. Então, o parâmetro tem que ser bom, tem que promover o bem
e tem que ser útil a todos e a todas, e à natureza também. Isso é tão importante e tão fundamental que hoje eu tenho a oportunidade de construir o meu futuro melhor. Mas o meu futuro só vai ser melhor se eu também pensar que existe vida fora de mim. Porque, lembram? Eles viverão. Jesus falou isso. Então, por exemplo, só para fechar a reflexão, eu trabalho, sei lá, 6 horas por dia, 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, ou só tenho uma folga na semana. E vou todos os dias me encontrar com as mesmas pessoas. Dependendo da escolha que eu fizer, isso vai repercutir amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Esta existência toda no trato que eu tenho com essas pessoas. Porque lembra o que o Cristo falou? Ele viverá. Agora imagine aquele que está no nosso lar, convive pertinho de nós. Todos viverão. Então, se eu escolho tratar melhor, é óbvio que o meu futuro será melhor. Eu vou estar construindo de forma sábia a perfeição. Porque a perfeição nada mais é do que amar. E a gente costuma dizer que é amar o que nós não amamos ainda. Pensa aí no que você não ama ainda. Nós só vamos chegar à perfeição quando amar exatamente o que você ainda não ama. E muitas outras coisas que ainda vamos descobrir ou situações. Mas o Cristo também deixou a diretriz das diretrizes da escolha. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Está em Mateus 7:12. Fazer é escolher. Muita paz a todos. De fato, minha querida, é surpreendente. Eu fiz um monte de anotação aqui, mas eu vou reduzir para uma não, duas, até para reforçar o que você falou, que foi você que falou aí, quando a gente estiver lendo alguma coisa, seja lá em que livro que for, e estiver lá contando uma história de Jesus, Jesus contando das suas parábolas, conversando com seus apóstolos, como tem em vários livros aí, né, esses livros maravilhosos do Chico com Emmanuel, onde ele conta as passagens de Jesus. Eu aprendi isso hoje pela segunda vez. Eu já tinha aprendido a primeira vez com o nosso querido irmão Simão Pedro. Ele falou assim: quando Jesus repetir uma palavra, gente, Senta que é importante. leia que aquilo ali sai de baixo. Sai porque é aquele puxão de orelha com um beijo no rosto. Exatamente. Né? É para chamar a atenção. Ainda mais que Jesus tinha, né? Esse hábito de falar sempre assim, em verdade vos digo. Ele reafirmava aquilo, gente. Então, dali para frente, o que ele disser, leia 2 vezes. Ou mais, né? Ou mais. Estuda, lê palavra por palavra, como a gente faz, aprofundar mais. Jesus era o cara que não igual o nosso querido Emmanuel, né? Nosso querido Emmanuel, ele puxa a orelha mesmo. Ele puxava a orelha mesmo e não tinha pequeno com ele, não. Depois ele abraçava e beijava. Mas antes ele dava sempre aquele esculachozinho no Chico. E finalizando aqui esse trabalho maravilhoso que a Rosana
trouxe hoje para a gente aí, eu não me lembro onde eu já tinha ouvido isso. Se a coisa for boa, se for bem e se for útil, dê É atenção. Sócrates, a Sócrates, peneira. isso, Sócrates. Quando um dos seus discípulos vai contar para ele uma Isso. história, né? Ele fala: é bom, vai fazer bem, tem É utilidade, útil. deixa de lado, que aí você vai saber se a escolha, como diz o título aí do o tema de hoje, né? Se as nossas escolhas vão ser boas ou vão ser ruins. Porque tanto faz ela ser boa ou ruim aí, gente, a gente tem que parar e pensar na consequência. É o tema de hoje que a gente está falando. O que isso vai me trazer? O que isso vai me beneficiar? Que bem eu estarei fazendo? Não é? Eu falei no início para você, eu vou me dedicar de corpo e alma a esse trabalho. Eu me dedico de corpo e alma ao trabalho dos meus queridos irmãos lá da África, mas nesse eu vou dar uma prioridade. Eu até falei ontem, na conversa que nós tivemos ontem, no estudo, às quartas-feiras, a gente está estudando o céu e o inferno. E eu falei assim: até terminar de angariarmos tudo isso aí, não é que a camisa vai ser lavada, gente, mas eu vou estar sempre com uma outra camisa nova, fazendo propaganda do trabalho, conversando com todo mundo, batendo papo, não só com aqui, nesse momento, eu, Rosana e alguns amigos, mas estarei divulgando isso aí com uma intensidade muito grande. Eu aqui recebi um zap aqui, ainda não li direito, mas foi de um questionamento que eu fiz para um amigo, vendo se ele pode fazer uma live comigo para a gente dar uma incentivada nesse trabalho todo aí que eles estão fazendo, porque mexeu com as crianças, mexe no coração da gente, né? Com O certeza. adulto se vira, né? É a As roda mães da vida, né? Iniciando. As nossas mãezinhas, lá nós temos aí um projeto, chama-se As Mães, não sei se são as mães da África ou as mães do Congo, alguma coisa assim. É porque o foco, são vários projetos que a Sim. fraternidade tem. O meu projeto que eu foco mais é o que eu colaboro, que é o Ubuntu, que foi o primeiro projeto dele, né? Uhum. Então, tem vários projetos. Então, eu vou me focar em dois agora. Agora eu vou ter que me focar em dois. Se essa turma me arrumar mais um, eu estou roubado. Eu vou ter Ótima que me escolha. focar em dois. Eu acho aqueles meninos lá principalmente um que de vez em quando está lá no Quincas, falando lá, ele gerencia lá aquele projeto Ubuntu e não deve ser fácil para ele. Outro dia ele estava aí no programa, já era 9h pouca da noite, e o nosso querido amigo Wellington falou para eles: olha, se você quiser se retirar, porque a gente eles estavam entrevistando outra pessoa também, você pode se retirar, porque aí a hora já está avançada. Ele: não, vou ficar aqui até o final. Essa que vocês estão entrevistando é a minha mãe. E era a mãe dele que criou ele lá. Então, sabe, o adulto se vira, o adulto dá um jeito, vai dormir tarde, acorda cedo, faz as coisas. Mas e as crianças? É verdade. Né? Apesar deles lá trabalharem, as crianças trabalham também. Uhum. Injustamente, né? É a minha visão, é a visão do Jorge. Injustamente não deveria, criança não deveria ser criança. Brincar, estudar, aprender as coisas boas, como muitos deles lá, né? Tem esse menino, por exemplo, ele voltou para lá. Tem um outro que está aqui, que é formado, acho que em engenharia ou administração, que ele pega o salário dele e manda para lá. Então, sabe, é o meio da gente ajudar. Eu ajudo da maneira que eu posso, contribuindo aí com uma quantia mensal,
divulgando, falando com os amigos, compro camisa, compro caneca. Tem atrás de mim aqui, você pode ver que tem um quadro aqui com a mãozinha lá até o quadro eu fiz para botar ali, porque a coisa mexeu comigo de um tamanho, mas não pode ficar só no papo, tem que ter trabalho, tem que ter a ação, né? E essa é a minha ação. E eu sei que, em verdade, eu vos digo, eu vou ficar até dezembro, se Deus quiser, eu acho que a gente vai conseguir comprar essa multiplicar os pães. multiplicar os pães. É mais ou menos uma E aí coisa as assim. crianças não vão ter só 3 refeições por semana, vão ter mais. Vão ter mais refeições de semana. Ótima escolha, Jorge. E as E suas quem está manhãs, nos assistindo tem a oportunidade de fazerem as escolhas de colaborar nesse processo. de colaborar, porque o que a gente fala lá nesse link que eu deixei aqui, que passou aqui, depois o pessoal quiser dar uma paradinha no vídeo e ver lá, tem um valor mínimo e tem um valor máximo. Nós tínhamos falado para aumentar, porque o valor mínimo era 10, aí chegou-se à conclusão de que poderia ser mais um pouquinho do que 10, e eu acho que eles já até trocaram lá. Eu não vi, não, mas eu acho que já até trocaram. E vai ter R$ 50. Mas quem puder dar um, dar dois, dar três, dar 50 centavos, vai ser de bom grado. Vai cair como uma luva na mãozinha lá dos nossos irmãos que estão administrando. E é tudo postado lá no site. Já arrecadamos tanto. Transparência, né? Tem uma transparência enorme nisso aí. E esse é o meu trabalho daqui para dezembro, além de outros trabalhos que eu estou fazendo, eu vou me dedicar muito, 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 muito a esse trabalho aí, divulgando esse trabalho. Tá ok? Gente, vocês estão muito acostumados comigo no final também colocar outra reflexão para chamar a atenção de vocês, porque a reflexão ela fica mais grudada na cabeça do que a prece, talvez em si, porque as pessoas oram, mas muitas das vezes repetindo aquilo que a gente está falando e não trazendo de dentro de si. A reflexão talvez mexa mais. Mas hoje eu resolvi mudar. Eu quero a prece dessa menina maravilhosa aí, chamada Rosana, que ela faz umas preces muito lindas. E eu vou te pedir, Rosana, para você encerrar os nossos trabalhos, fazendo a nossa prece, por gentileza. Então vamos. Uma prece é construída junto. Senhor, que escolheu estar conosco em todos os momentos. E também afirmou que estará até o final de todos os tempos, nos ajudando a fazer melhores escolhas. Abençoa o nosso lar, a começar pelo lar da nossa casa mental, pelos arredores da nossa casa física, todos os nossos amores, em especial aqueles que nós ainda temos os desafios da convivência. Inspira-nos, Senhor, nas escolhas que vamos fazer a partir de agora. Envolva todos nós nas decisões que vamos tomar, em especial os que lideram comunidades, grupos, países. Com todo o seu amor, que todos nós juntos possamos fazer escolhas melhores. Onde há dor, Senhor, que a sua mão amiga possa alcançar neste momento. Em especial os leitos anônimos de dor, de angústias, de esquecimento, de conflitos e de guerras. Que as suas energias renovadoras possam alcançar a todos.
e que as bênçãos do alto possam envolver todo o nosso planeta, todo o nosso ser, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, agradeço a todos que estiveram conosco hoje e aqueles que futuramente estarão vendo o vídeo novamente, que ele vai estar gravado lá no canal. Nós temos uma playlist lá e ele vai estar na nossa playlist. Eu desejo a todos vocês uma boa noite, uma noite de descanso muito agradável, que Jesus possa abençoar o lar de cada um de vocês na noite, não somente na noite de hoje, mas por toda a eternidade. Um beijo. Eu falo com você nos bastidores antes da gente ir embora. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.